Não adianta a gente pensar num livro porque é um clássico ou porque é importante, se não é adequado para determinada faixa etária. E aí eu volto à pergunta: por que é que a gente lê tão pouco? Por que que a escola dá pouco valor para a leitura? Estou fazendo um mantra hoje com vocês. Por que é que a gente lê tão pouco? Como a gente pode mudar essa situação? Aí a outra questão que a gente precisa discutir é que há gêneros literários e gêneros não literários. E a escolha da leitura na escola hoje tem sido muito em cima de textos não literários. Então, o professor prefere fazer a análise de uma propaganda, de uma notícia, ou de um diário, uma receita, e pouco valoriza, então, poesia, os contos, a novela, dá pouco valor para aqueles textos que são realmente literários. Então é preciso que cada vez mais o professor se volte para esses. Normalmente a escola prefere esses outros tipos de texto, os não literários, porque eles são mais curtos, mais fáceis de serem trabalhados, mas eles são importantes. A gente precisa trabalhar o não literário, mas também precisa trabalhar o literário. Então precisa ter um equilíbrio entre essas duas tipos, então que a gente possa então valorizar também o literário. Bom, ler, então, livros de literatura. A gente vai pegar lá o Antônio Cândido, que dizia que é um direito humano, né? Porque a literatura vai ajudar a dar forma aos sentimentos, ela vai conseguir expandir a nossa visão de mundo, ela vai nos ajudar a organizar a nossa sociedade, nos humanizar, fazer com que a gente compreenda melhor essas questões, fazer com que as ideias dos outros se relacionem às nossas ideias, criando maneiras diferentes de ver a realidade, que não são as minhas, da minha família, mas que eu possa sentir ali novas realidades. Bom, a gente tem falado então do poder da leitura e da literatura. Então, ler vai fazer melhorar o rendimento escolar, vai fazer o aluno ter mais concentração, mais capacidade de síntese, vai saber contextualizar melhor, vai facilitar o conhecimento com que ele aprenda com mais facilidade, vai ampliar o vocabulário, vai ajudar a desenvolver textos, vai ajudar a se expressar, vai possibilitar que ele seja mais autônomo para outros conhecimentos, para que ele possa ir atrás de mais informações. Então, a leitura é extremamente importante nesse cenário. É por meio, então, da prática que a gente vai conseguir fazer com que o aluno realmente melhore essas questões. A gente pode convidá-lo a uma viagem por mundos desconhecidos. Eu mostrei para vocês aquele mapa que a gente pode ir colocando leituras diferentes de vários lugares e mostrar para o aluno como a gente pode viajar através do mundo por meio da leitura. Então, são questões que a nossa metodologia, a nossa prática diária vai fazer com que ele tenha realmente mais engajamento. A leitura vai então ajudar a gente também a se desenvolver, a ser com que o aluno seja mais protagonista, que ele possa ser mais senhor de si, não só para a sua escolha de vida, mas para que ele possa, mesmo depois da escola, continuar a sua formação, né? A leitura ajuda naquilo que a gente chama de educação continuada, que é tão importante. Hoje, na nossa sociedade, já não basta mais um conhecimento. Esse conhecimento precisa ser renovado o tempo inteiro. Eu preciso lidar com a inovação, e ser empreendedor em diversas situações, porque a nossa sociedade muda numa velocidade muito grande. Bom, outra questão que a gente pode dizer é que a leitura
também vai ajudar a gente a não ser um excluído socialmente. Vai fazer com que a gente consiga aí galgar caminhos melhores, produzir com mais adequação, ter melhores postos profissionais, melhor qualificação na sociedade e também se autodesenvolver socialmente e como pessoa a si próprio, né, o seu próprio conhecimento. E o professor? Qual é o papel do professor, então, nessa questão? Primeira questão importante, deve selecionar bons textos, deve conhecer o texto, deve preparar a leitura com antecedência, preparar atividades de pré-leitura, leitura, pós-leitura. Então, é preciso que o professor consiga, então, administrar as atividades, por isso que ele precisa conhecer muito bem o livro. Ele também tem que fazer com que as aulas de leitura sejam feitas num ambiente agradável. Quando eu falo em ambiente agradável, eu não estou querendo dizer uma sala especial para leitura, mas um ambiente de interação do aluno com o texto, ou do professor com o aluno, ou de alunos com alunos, onde ele se sinta à vontade para falar com o professor, para se relacionar com o professor, também com a obra, para que ele pegue a obra e saiba o que ele vai encontrar ali, né? Por isso que o aluno precisa conhecer. Primeira questão, né, logo no começo da leitura, quem é o autor, por quê, né, qual é o gênero, em que material que ele foi feito, quando ele foi feito, sob quais condições, como era a sociedade naquele momento e quais são os objetivos, é claro, do professor com aquela atividade, o que o professor quer com aquilo. Aqui a gente tem algumas propostas, várias, de ampliação de leitura dos gêneros literários. Olha, que vai lá desde o sarau, tão conhecido por vocês, até ouvir histórias em CD ou DVD, fazer uma mesa redonda para discutir uma obra, fazer um quiz, uma palavra cruzada, confeccionar mini livros a partir da história ou recriar um final. Bom, uma série de questões aí que a gente pode fazer. E aqui a gente tem algumas outras propostas de ampliação da leitura, da literatura, só que em meios digitais. Os blogs, os vlogs, os youtubers e os booktubers hoje tão famosos, pode ser podcast, pode ser uma exposição de cyberpoesia, pode ser um programa de entrevistas em que a pessoa vá falar do livro ou vá comentar, falar da importância. Veja, ele pode produzir um trailer, ele pode produzir uma série de questões no meio digital que vão fazer com que o aluno também se interesse muito por isso. De qualquer forma, o mais importante é o que a gente pode fazer com que o nosso aluno faça com a leitura, né? Qual é a importância da leitura para ele? Ele vai ter mais imaginação, ele vai ter mais criatividade, ele vai ter mais vocabulário, ele vai conseguir escrever melhor, ele vai conseguir compreender melhor, ele vai poder ser um profissional melhor, ele vai ter mais conhecimento da sociedade, de uma forma geral, e ele vai ser uma pessoa mais crítica. Olha, se a gente pensar só em criatividade, melhorar a escrita e o aluno ser mais crítico, a gente já conseguiria muito. Mas vocês têm aqui alguns outros itens importantes que vocês podem tentar desenvolver, ter como objetivos aí para os seus alunos. Tchauzinho, até a próxima!